De tempos em tempos a gente fala aqui sobre... Meu Deus, como tá caro o ingresso pra show! Se você quiser ir ver todas as bandas que chegam por aqui, tem que quebrar o cofrinho e... sei lá, tem que fazer um cofrão, né? Porque haja orçamento pra conseguir ver tudo. A gente vai falar de show business a partir desse livro aqui. Enquanto você toca, guia comentado e biografia coletiva do show business no Brasil, escrito pela Juliana Negri de Mello e pela Fabiana Lian. A Juliana é gerente de conteúdo, autora do livro. A Fabiana é empreendedora musical, cantora e coautora, organizadora do livro. Ambas conosco hoje aqui. Oi, mulheres, boa tarde, bem-vindas. Olá, boa tarde. Tão Boa boas? tarde. Boa tarde, bem-vindas. Bom, estamos aqui contando para o nosso ouvinte. Eu achei difícil contar para o nosso ouvinte sobre o livro, porque vocês passam mesmo por todas as salas do ecossistema do show business. Eu até disse que preciso conversar sobre isso com uma amiga que é produtora musical. Ela vai gostar bastante do livro. Quero começar perguntando por que organizar um livro detalhando esse ecossistema de um jeito tão minucioso como vocês fizeram no livro. Bom, há 10 anos eu abri a Onstage Lab, que é a primeira escola de show business da América Latina. Essa é quem? E a gente veio construindo um material didático. A Juliana. Fabiana, a gente tá te ouvindo meio mal. Meio mal assim. A gente tá te ouvindo bem, mas tá meio longe. Talvez seja o fone? Será que é o fone? Deixa eu tirar o fone e ver se ao vivo. Vamos ver se dá uma melhorada. Se você chegar um pouquinho mais perto da gente. Vamos tentar. Pronto. Tá melhor? Tá melhor. melhor. Agora tá melhor. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Por que vocês resolveram detalhar tão minuciosamente o ecossistema do show business brasileiro no livro? Então, como eu estava dizendo, há 10 anos atrás eu fundei a Onstage Lab, a Juliana é gerente de conteúdo desde então. A Onstage nasceu para dar conta de uma lacuna que tinha no mercado. O mercado tinha crescido muito, eu trabalho com show business desde 1995, tinha crescido muito e não tinha mais o tempo de errar que nós tivemos enquanto a gente começou a trabalhar e tal. E a gente veio sistematizando esse material didático e hoje a gente traz ele para um livro e é uma enciclopédia. A gente garimpou esse material e convidou feras do mercado para comentar. Esse material sai a partir de um edital, que é o PROAC 4523. A gente passou em 4º lugar no edital e acabou publicando, e está nas livrarias aí, com um monte de gente que fez história. Legal. Aqui no mundo. Quem vocês chamaram, Fabiana? Quem são essas pessoas? Eu tô vendo as carinhas deles todos aqui, alguns eu conheço. A gente tem o Facundo Guerra, que faz o que faz pela cidade, o Felipe Simas, que é um empresário que cuida da Ana Vitória, da Manu Gavassi. Tem o Chris Kensi, que é o produtor-geral do Coldplay, Phil Guiliano, que é diretor de operações da maior empresa do mundo, que é a Live Nation. Tem a Cissa Pereira, que foi a primeira empresária da Lued Luna e da Zeferina Produções. A Dani Ribas, que é uma referência em estudar algoritmos para música. O Evandro Fiotti, da Lab Fantasma. Enfim, a gente tentou ser o mais diverso possível e trazer pessoas que de fato fizeram essa história acontecer nos últimos 20, 30 anos. Fabiana, quais são as peculiaridades do show business brasileiro? Show business brasileiro, você sabe que quando eu comecei a trabalhar, tinha uma coisa meio submissa até no mercado internacional, porque a gente também sabia bem pouco, isso é verdade. Mas a gente só ouvia e aprendia. E hoje o Brasil tem um material humano muito bom. A gente tem produtores que são importados o tempo inteiro, que fazem
várias turnês internacionais, de artistas importantes internacionais. Não sei se é o nosso jeitinho para lidar com crise, mas o brasileiro é bom solucionador de problema. E, além disso, nós temos plateias muito calorosas aqui na América Latina. E acho que isso faz muito a diferença na hora de escolher um roteiro de um artista internacional. Claro que nós temos problemas, como falta de casa de show para ter tudo que a gente gostaria e poderia ter numa cidade, por exemplo, como São Paulo, mas nós temos as peculiaridades positivas, são as que eu gosto de ressaltar, que é nosso material humano, basicamente. Juliana, gostaria de complementar sobre as peculiaridades desse mercado? Algumas. Realmente a gente tem a questão do jeitinho brasileiro, que é muito importante, e acho que esse jogo de cintura é algo que falta muito para o profissional internacional. Enquanto o profissional de fora do Brasil, ele é mais quadrado, ele não consegue muito sair dali, né? Ele, para encontrar soluções, ele pensa muito quadrado, muito reto. E o brasileiro tem essa coisa de ir expandindo, né? A gente tem que dar sempre o nosso... Eu acho que o jeitinho mesmo é a principal questão. Fora que eu acho que o brasileiro é mais, digamos assim, o que ele não sabe fazer, ele aprende. Né? Enquanto no internacional a pessoa vai, se especializa, leva anos, é muito como a Fabi falou, eu venho de uma geração logo depois da dela, que a gente aprendeu na base do grito, né? A gente vai errando e vai acertando. Como é que é? Existia assédio moral. Exatamente. Mas a gente era aprendendo, batendo a cara na porta, erramos, vamos de novo até a gente acertar. E eu acho que o brasileiro se permite errar, que é uma questão que também no mercado internacional, quando eles erram, tem a questão da autoculpa, da autopunição, que no Brasil a gente, ok, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, né? E vamos para frente. O importante é o que vem antes, reconhecer a queda, porque aí não faz a mesma caquinha ou não comete o mesmo erro, e aí sim levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né, Juliana? Exatamente. A gente tem muito isso, a gente não costuma errar duas vezes a mesma coisa. Tanto é verdade que muita solução que hoje você tem no mercado internacional saiu daqui, saiu do Brasil, que apesar de vir atrasado, o Brasil chega atrasado já em diversas partes, mas, por exemplo, iluminação, que é algo que por muito tempo ficou na mão de alemães, ficou na mão de britânicos. O brasileiro, com a criatividade dele, com o que ele tem ali, justamente esse tchatcha que o brasileiro tem, ele coloca mais coisas ali. Hoje, por exemplo, iluminação é um mercado técnico que o brasileiro ele vai 1000 anos-luz na frente. O principal fornecedor de muitos artistas em light design vem do Brasil, tanto o fornecedor quanto o profissional. Fabiana dirige uma empresa que só tem mulheres dentro de um ambiente muito masculino. Você pode falar mais sobre isso, Fabiana? Porque você falou agorinha mesmo sobre assédio moral e a gente chegou chutando a porta e tal. Imagina uma mulher, né, chutando a porta. Pois é. Então, é curioso porque esse mercado ele foi construído por homens. E existia um machismo, eu sou de uma outra geração, então tinha coisas que eu nem percebia e percebo hoje. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e sempre que eu falava isso na estrada, e numa turnê que às vezes estava eu e mais 40 homens, eu dizia que eu tinha 3 filhos, me olhavam, como assim? Com quem estão suas crianças? Como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Como se eles não tivessem pai. Né? Pois é, exatamente. Como se as mulheres precisassem adicionar um pouquinho mais de culpa na sua caixinha ali. Mas era um mercado bastante masculino e acho que até por isso existia grito, existia assédio moral, existia um modus operandi muito viril, vamos dizer assim. E hoje a indústria tem muitas mulheres, mas ainda tem poucas, por exemplo, em algumas áreas, na área técnica, que é uma área que as mulheres arrasam, mas é um ambiente que ainda não está pronto para elas. Está ficando. Acho que está cada vez melhor, é uma batalha que a gente tem bastante. A Onstage nasceu em 2014, mas a gente já vinha dando aulas antes, tal. E
foi juntando mulher, na verdade. Era só o que estava ali na Estavam minha... só esperando a primeira abrir a porta para as outras virem atrás, né? E a gente tem a cota homem aqui na empresa, trabalho, mas é uma empresa muito feminina e a ideia é que a gente passe a também ter um olhar crítico sobre a indústria. Não é? É uma indústria maravilhosa, que movimenta milhões, que dá muito emprego e tudo, mas tem muitas questões a serem revistas. Então, ao trazer esse livro, a gente se coloca também como um observatório crítico e propositivo também, que eu acho que é importante nesse momento. Legal. O que acontece... Vai. Desculpa pode terminar. Eu acho que tem uma outra questão que, tanto dentro da Onstage a gente faz muito, quanto no livro, que é humanizar esses seres do backstage. É por isso que a estrela está exatamente embaixo do astro. Porque o que aconteceu na pandemia, essa invisibilidade das pessoas do show business foi dramático para a gente. Muita gente saiu do mercado, perdemos pessoas para a própria doença, perdemos pessoas porque foram trabalhar em outras áreas, falaram aqui não dá para mim, porque é um mercado muito desassistido, tanto em políticas públicas, quanto até na política das próprias empresas. Agora, Juliana, na linha do tempo sobre o entretenimento ao vivo no Brasil, vocês contam que o primeiro grande show internacional foi um Alice Cooper, nos anos 1980. Depois veio o Rock in Rio, 85, e foi Roberto Medina quem, digamos, desbravou esse terreno no começo de tudo. Como é que foi esse começo? Eu acho que o começo do show business do Brasil ainda foi um começo medroso, tanto a ponto de Medina ser o único a desbravar, né? A gente teve, inclusive, Frank Sinatra, que também foi algo extremamente ousado para o Brasil nos moldes de então. A gente tem que lembrar que a época em que essas atrações vieram ao Brasil, nós estávamos em plena ditadura militar, então é um começo conturbado. Né, nós estávamos muito engatinhando na reabertura democrática. A gente tinha também essa questão dos artistas temerem vir ao Brasil, como hoje eles temem ir a outros lugares do mundo, como o Oriente Médio, que é um lugar que já não recebe mais tantos shows, né? Temos alguns corajosos, mas é muito difícil. Fora que a gente tinha esse começo, o Brasil era muito visto como uma selva. O Brasil era muito visto como uma coisa de não temos estrutura, não temos profissionais, tudo muito longe, e eu acho que aos poucos esse começo foi trazendo para o artista primeiro essa coisa do desbravar mesmo, e eu acho que isso não se aplica só ao Brasil, se aplica ao continente latino-americano, né, num geral. O Brasil, eu acredito que é o ponto de partida para todo o resto, né? E eu acho que a partir do momento que tanto os promotores quanto os artistas entendem que o Brasil não só é viável, é um pouco mais desafiador, porque não conseguimos cobrir grandes distâncias com estradas, por exemplo, mas eles entendem, por exemplo, o ponto-chave, que é onde está o dinheiro. O fã brasileiro é um fã apaixonado. E a partir do momento que eles entendem isso, né, tanto os promotores quanto os artistas, é que isso explode, né, vem com mais força. Mas foi necessário muita coragem na economia, na conjuntura econômica e política que a gente estava. Não era um começo fácil, não à toa nós chegamos bem atrasados no mercado, mas hoje com certeza a gente passou à frente de muitos. Não à toa somos o 9º país, né, em termos de geração de receitas de entretenimento ao vivo no Brasil hoje. Certamente. Entretenimento ao vivo no mundo, né, desculpa. Certamente o ambiente político interfere nisso. É bom a gente lembrar que até 85 a gente viveu uma ditadura, né? Isso faz toda a diferença. Aí, depois, marcas começaram a patrocinar os festivais. Em geral, marcas de cigarro, o que também é um retrato de um tempo, né? Que momento foi esse, Juliana? Também é um momento mais em que a gente está naquele momento sem pudores, né? As leis eram diferentes, a indústria do tabaco foi uma indústria muito próspera nos anos 80 e 90, e também foi, apesar de ser, né, como eu disse, é uma indústria tóxica, mas, né, literalmente falando, mas é uma indústria que passa a dar abertura. É quando as marcas finalmente percebem,
né, e com a mudança da legislação brasileira em relação justamente à propaganda de cigarro, a como funciona o tabagismo no Brasil, que se abriu espaço, por exemplo, para bebidas, que hoje é o segmento principal, né? Nós temos aí as duas grandes marcas, né, de bebidas no Brasil, são as grandes patrocinadoras de eventos hoje, sendo uma delas aí patrocinadora de mais ou menos 45, quanto que era, Fabi? Agora eu não vou lembrar, 45 ou 50, quase metade, né, dos grandes eventos são patrocinados por uma única marca. E dali veio o restante, né, vem vindo aos pouquinhos, mas muito se deu, porque também é uma indústria muito próspera, tinha como investir dinheiro nisso, e a gente começa, inclusive, com naming rights, né? Se você parar para pensar, Hollywood Rock, Sim. Free Jazz, né? Você tinha uma série de... O Team Festival até, porque aí chegaram Nokia Trends, Motorola. Eu fui em festival de todas as marcas de celular em São Paulo, todas. Trabalhei nesses dois que você falou aí. Mas é quando elas abrem realmente, né? Abre um portal ali, as pessoas olham e falam, realmente, cria uma lembrança de marca negativa por ser indústria do tabaco, e aí as bebidas e vestuário e outras marcas falam, por que não, né? Indústria cosmética hoje também trabalha muito com essa parte de eventos. A gente teve um período aí, né? Hoje a gente tem a Casa Natura, né? Os bancos entenderam que isso seria um excelente investimento, então hoje nós temos grandes bancos, né, fintechs, outros. Mas o marketing mudou também bastante, né, Juliana, de lá para cá. Hoje vendem o festival, primeiro, como uma experiência para muito além da... Eu me lembro do começo disso, eu achava o ó. Não tá vendendo experiência nenhuma, eu vou lá em Interlagos, meter o pé na lama, eu quero ver banda boa, entendeu? Que mané experiência e tal. Mas, obviamente, o que se vende hoje é a experiência. Tanto é que as marcas estão lá fazendo... ação envolvendo as pessoas e tal, e não simplesmente tendo as suas marcas exibidas, né? Mudou muito também, exatamente, né? Muda porque, de novo, o público brasileiro é um público que era muito acostumado, por exemplo, no caso dos festivais, que é o que você está citando, a gente estava muito acostumado a olhar para o line-up apenas, né? Quando... Travou a Juliana, hein? Vai voltar. Quer continuar? Quer pegar, Fabiana? Quer pegar essa deixa? Então, ela estava falando que a gente se preocupava muito com o line-up, mas hoje a gente tem um número gigantesco de festivais que acontecem, e os festivais duram muito tempo, tem muita atração. Então, as marcas servem também como algo para ajudar ao fluxo de público. Então, se alguém chega lá meio-dia, já sabe que vai ter um puff para deitar, já sabe que vai ter uma bebida, uma sombrinha, vai ter uma bebida. Então, tudo isso acaba também auxiliando no fluxo de público de um grande festival. E é um jeito também das marcas se conectarem com o público e depois, claro, reverberar, porque vai todo mundo que está ali vai postar no Instagram e é uma cauda longa em termos de marketing para aquela marca. Perfeito. Deixa eu falar sobre uma questão importante, a Tati já até citou isso sobre ingressos. Quando vocês falam sobre as mudanças na forma como a gente compra ingresso hoje e citam grupos intermediários como fundamentais, indispensáveis, mesmo sendo muito criticadas pelas altas taxas que cobram, queria te ouvir sobre isso. E além disso, hoje tem um time entre o show e a venda de ingressos gigante, né? Quase um ano entre um e outro. Por que isso ocorre? Esses dois pontos, essa diferença de tempo enorme e esse valor também enorme. Vai você na primeira parte, Ju. Vai, Ju. Eu não ouvi a primeira parte da pergunta, que eu ainda estava certa. Eu peço desculpas, pessoal, entrou uma ligação aqui sem querer. Não, vou repetir para você. Vocês falam no livro sobre a necessidade de ter intermediários na hora de comprar, na hora de vender os ingressos. Certo? Uhum. Então, e além disso, tem um time muito grande hoje entre a compra e o evento em si. Sim. Quase um ano. Sim. Por que isso? Hoje em dia, porque a gente tem, primeiro, né, você tem a parte dos talentos que leva um tempo para fazer a curadoria. O promotor, ele não pode entrar no risco, ou seja, depender ali só da receita para pagar a conta do show dele. Você tem todo um processo, desde a contratação, são feitas parcelas, você tem um contrato, você tem todo esse andamento. Divulgar com um ano de antecedência hoje já é bastante comum,
né, os artistas, quando abrem, anunciam turnês, eles anunciam já um pool de datas, como foi o caso, por exemplo, do Linkin Park recentemente, ou como vocês já devem ter visto o Paul McCartney, né, que anunciou um ano antes a última turnê aqui do Brasil, agora no final do ano. Muito para dar tempo, né, porque o brasileiro, não só o brasileiro, o fã, de uma maneira geral no mundo, eu sei que a gente está falando aqui da conjuntura brasileira, mas, de um modo geral, todo fã precisa se programar. Na economia que nós estamos, na conjuntura econômica e geopolítica atual também, o fã no mundo inteiro, ele precisa escolher as batalhas dele, né? E com um ano de antecedência, a gente consegue justamente entender a capacidade. Alguns promotores, às vezes, precisam reduzir essa capacidade quando enxerga que não vai vender tudo aquilo, e justamente dar tempo para o fã, ou economizar dinheiro, ou fazer seu planejamento financeiro, para ir a mais de um espetáculo, até porque a gente viu muito isso, né, na pandemia de Covid-19, o fã, ele precisava entender Demanda qual era reprimida. Exato, essa Mas agora o demanda dinheiro reprimida acabou, gente. Tava show. demanda reprimida, abriu a porteira, assistimos tudo que era show. Tá tudo endividado. Agora ninguém mais tem dinheiro. E aí, por falar em dinheiro, Fabiana, por que que os ingressos são tão caros no Brasil? E aí eu vou pegar a taxa de conveniência. Quando ela começou a ser cobrada, as empresas argumentavam que era para financiar a estrutura digital que possibilitava a conveniência de você não precisar se deslocar para buscar o ingresso. O que é uma coisa absolutamente nonsense falando hoje, em 2024, levantar para buscar o ingresso em algum lugar. Fazia sentido lá atrás. Hoje tenho a impressão de que nem faz mais sentido, porque todo ingresso é digital, minha gente. Chega de cobrar essa taxa. Isso já tinha que estar embutido no custo de produção. Por que essa taxa de conveniência ainda é cobrada, mesmo que não haja nenhuma conveniência para o consumidor? Porque agora também tem uma nova. Você tem que fazer cadastro em 5 sites diferentes para comprar ingresso. Aí depois você tem que baixar obrigatoriamente 5 aplicativos diferentes para ter acesso ao ingresso pelo qual você pagou caríssimo. Isso faz algum sentido? Olha, para a indústria faz. Primeiro que é uma ferramenta de segurança para quem está vendendo e para quem está comprando. A gente sofreu por anos a fio com temas de segurança. Eu entendo que a conveniência, você não está mais recebendo mesmo seu ingresso em casa, mas você tem essa... Eu acho que o nome até já mudou, já é taxa de administração, se não me engano. Já mudou. E a tiqueteira, eles têm uma maneira, por exemplo, de divulgar o show. Uma vez que você vai, sei lá, ter um show do Shawn Mendes, você já sabe que o público do Justin Bieber, que vendeu com a mesma etiqueteira, vai gostar desse show. Então, você já tem como anunciar aqui para aquele público, você já sabe o tipo de experiência que aquele público tem. E hoje tem uma coisa que as etiqueteiras também provêm, que são aquelas pulseirinhas, que também te ajudam a manter... A melhorar os processos. Por exemplo, você está num festival, você tem as pulseirinhas, depois que acaba o festival, você vai saber onde que tinha mais fila para fazer xixi, onde que a cerveja, que estava com muita fila para cerveja, onde que o público demorou para chegar de um palco para outro, qual foi o horário, e aí você consegue melhorar todas as outras experiências a partir daí, desde... como que você vai aumentar a sua implantação ali para não ter mais aquele gargalo, quanto em tempo de vender o ingresso, onde você vai colocar mais cerveja, melhorar suas experiências de marketing também. Então, é uma ferramenta que para a indústria é muito importante. Agora, a discussão de se isso deve vir embutido na produção ou se o público deve pagar, eu deixo para outros. Porque, Juliana, eu entendo que para a indústria... Eu já entendi, Fabiana explicou muito bem. Para a indústria faz muito sentido. Tô aqui falando em nome do consumidor, para quem isso nem sempre faz muito sentido. Quero te ouvir. Não, a taxa de conveniência, né, que como a Fabi bem pontuou, ela está deixando de existir com esse nome, mas você tem uma questão, primeiro, do sistema. O sistema de venda de ingressos, principalmente, quanto maior é o show, se vocês perceberem, essa taxa, ela cresce mais. Porque você tem, além da segurança de pagamento, você tem toda a questão da fila digital, você tem o buscar evitar fraudes, que inclusive foi uma discussão muito interessante que a gente teve nesse semestre com os alunos do curso Show Business, né? De como quanto mais você tenta evitar fraude, né, você cria um mecanismo
de melhoria de segurança, antifraude, aparecem outros hackers, outras formas de se burlar compra. Mas você tem, primeiro, essa questão é uma questão de servidor, que é muito caro, esse sistema para você gestar essa fila é muito caro, para você, muita gente vai validar um cartão de crédito que também demora essa validação, você perde o ticket ali no sistema. Então, eu sei que para o fã não faz muito sentido, mas até para os alunos do nosso curso, né, e para quem for ler o livro, eu recomendo que leiam principalmente essa parte, né, quem estiver curioso, de ticketing, de como funciona a precificação de ingressos e o porquê de tudo isso. Ainda é um debate em andamento, que as próprias associações de tiqueteiras estão vendo e revendo, mas começa a fazer mais sentido na cabeça quando você entende também todas as linhas de despesa. E o contrato da tiqueteira é um contrato que a tiqueteira não ganha, ela não ganha comissão em cima da venda. A taxa de conveniência é parte, inclusive, não só do serviço que ela oferece para bancar, né, toda essa segurança, toda essa gestão de fila online e tudo isso, mas também é a forma que eles têm de pagar os salários das pessoas de TI deles. Então, tem tudo isso envolvendo, porque não existe, para cada, sei lá, R$100 que custa um ingresso, R$10 é da tiqueteira, isso não existe. A forma que eles têm de ganhar o seu dinheiro em cima disso, né, nessa cadeia produtiva, é justamente a taxa de conveniência. E aí, de novo, essa é uma discussão que ainda está em andamento. Junto com isso, você também tem a questão da meia entrada, né? E esses repasses que vão dificultando. Os alunos, quando vão entendendo isso aos poucos, é muito engraçado, que quando passa para o lado de cá do balcão, né, do lado de cá da barricada ou do palco, as pessoas entendem muito melhor o porquê, né, de tantos valores, de tanta coisa alta, fora que, assim, muita coisa é indexada por dólar, né, e a depender de como está o dólar, também isso vai aumentar ou diminuir. Nós somos, né, uma indústria muito indexada por dólar e euro ainda, né? E é por isso, inclusive, que o preço é tão elevado do ingresso. O cachê do artista é em dólar e é em euro, logo toda a conta que a gente tem que fazer de produção e dos descontos de topo, geralmente o pessoal começa a ficar com um pouco de pena do promotor, para entender o tanto de trabalho que leva para fazer um show e o tamanho do lucro dele. Eu imagino, Mas não estamos aqui também para santificar ninguém, não. É só para as pessoas entenderem realmente o mecanismo. Sim, claro. Essas explicações todas estão aqui nesse livro, como eu disse, muito detalhado, da produção do show business brasileiro, do funcionamento mesmo do show business, do nosso show business aqui. Enquanto você toca... Guia comentado e biografia coletiva do show business, coletiva porque a Fabiana e a Juliana, como já contaram, chamaram outras pessoas bastante experientes para contar também suas experiências no mercado. Neste livro aqui, quero agradecer vocês duas, muito obrigada por estarem aqui, respondendo as nossas perguntas. Sucesso com o livro. Obrigada. Gratidão, Tati. Na Martins Fontes. Peraí, fala de novo, Fabiana. Tem um lançamento dia 20 de dezembro, 18h30, na Livraria Martins Fontes, da Rua Doutor Villanova. Em São Paulo. São Paulo. Perfeito. Juliana Negre de Mello, gerente de conteúdo, autora do livro. Fabiana Lian, empreendedora musical, cantora e também coautora e organizadora do livro. Obrigada, gente. Um beijo. Boa tarde. Obrigado. Beijo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tati. Boa tarde.